Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma noite, mais um vídeo a respeito da minha visão política, né? Não só aqui na nossa cidade, mas em todo o país. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas que comentaram, que elogiaram, né? Fizeram perguntas, enfim, a respeito dos vídeos, né? Parabenizar a iniciativa de a gente estar colocando vídeo, né? Pelo canal do YouTube. Eu prefiro, no momento, que esses vídeos sejam no canal do YouTube, por razões de apoiadores poderem se sentir ofendidos, mas não impede dessas pessoas irem assistir os vídeos no YouTube, né? Também é uma forma também de não as pessoas pensam assim, quando a gente coloca um canal no YouTube e começa a falar sobre política, falar sobre algumas questões, elas pensam que a gente está querendo fama. Minha intenção nunca foi fama, nunca foi popularidade. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito reservado, sou um cara que tem posicionamentos a respeito de tudo, né? Político, tenho o meu time de futebol, né? Tenho várias ideias, né? Eu penso que pelo fato de eu estar querendo mudança na sociedade, ansiando essa mudança, que a sociedade seja uma sociedade mais desenvolvida, com um pensamento mais elaborados, com jovens cada vez mais focados no futuro, né? Com a cabeça mais para o futuro, eu penso mais assim que eu estou tentando passar uma ideia, né? Isso não quer dizer que a minha ideia é a ideia da geral. Isso não quer dizer isso. Eu interpreto que existem pessoas que discordam de mim. Tem aquelas que concordam e tem aquelas que discordam. Isso faz parte de uma democracia. O que não pode é ofensas, né? Atingir o lado pessoal da pessoa, que não tem nada a ver, entendeu? A gente tem que, por exemplo, quando eu critico algum ato de algum político, né? Eu não estou criticando a vida pessoal dela, eu não estou ofendendo a pessoa, estou criticando simplesmente o trabalho que faz. Mas a gente tem que entender também que os nervos estão à flor da pele, né? A sociedade hoje em dia, quando você, por exemplo, critica uma situação, ela acha que está criticando ela, né? Está criticando a própria pessoa, está criticando a própria família. E a gente tem que entender, pessoal, que cada um tem o seu ponto de vista. A respeito do vídeo, o último vídeo mesmo, né? Alguns pontos que ficaram até um pouco mais, um pouco sem nexo, né? Teve pessoas que me perguntaram a respeito. A gente tem que entender que política, ela é igual ao time de futebol. Ela é igual ao time de futebol. Por exemplo, eu torço para um time, mas aí no campeonato o meu time não está participando. E aí eu simplesmente falo assim, eu vou torcer para esse time aqui que eu não gosto daquele outro. Quero zoar aquele amigo meu do trabalho, né? Quero zoar aquela pessoa da escola que torce para esse time. Eu quero zoar também. Mas meu time não está no campeonato, então é que nem decisões de pênaltis, né? A gente só gosta de decisões de pênalti quando o time que está envolvido não é o nosso, né? Mas é assim, pessoal, deixar bem claro, não tenho nada contra nenhum dos candidatos que estão aí, né? Nada contra. Eu acho assim, eu discordo de algumas propostas, eu acho algumas propostas estranhas, né? Eu tenho visto as movimentações nas redes sociais. Tem pessoas que têm me perguntado, né? Até quem são as pessoas que me bloquearam. Pessoal, eu prefiro nem responder, né? Prefiro nem responder. Eu prefiro manter a minha integridade mesmo, porque se a pessoa realmente, né? Embora seja um político, né? Embora já esteve na política e hoje não está mais, ou outros que ainda estão,
e ela simplesmente falou assim, ó, eu não fui com a cara desse rapaz, eu não gostei do que ele falou, vou bloquear. Respeito. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar porque estamos numa democracia. Estamos numa democracia. Eu acho assim que quando você coloca o seu nome, essa é uma opinião minha, quando você coloca o seu nome para concorrer a um cargo público, você tem que aceitar as críticas e os elogios. Agora, tem candidato que só aceita elogios, né? Tem políticos, né, que só aceitam elogios. Eu me lembro que quando eu elogiava as propostas, né, dessas pessoas, elas simplesmente falavam assim, dava MEI, né, colocava palminha lá nos comentários. Entra no cargo público, a gente vê coisas assim que a gente não concorda, se é errado ou se é certo é outra história, né? Eu mesmo via coisa assim que não tinha cabimento ou que não tinha no momento necessidade, eu simplesmente criticava. Eu achava assim, não, eu acho que tem áreas mais importantes para serem feitas, né? A não ser essa. Então assim, fica uma coisa bem chata de a gente até de ficar comentando, falando, né? Mas é algo que sim, que tem falado no meu coração. Porque o Rio Bilantense, não só os candidatos, as pessoas também. As pessoas, porque a gente vê muitos criticando a compra de votos. Mas se há a compra de votos, é porque teve gente que vendeu. Teve gente que vendeu o seu voto. Pela necessidade, talvez, né? Infelizmente a gente tem uma sociedade, tem pessoas carentes, né? Que precisam de ajuda, né? Eu sempre vejo aí as movimentações aí dos políticos, né? Eu respeito quando acontece uma ajuda, quando eles estão ajudando todos os dias, mas por que só na época eleitoral, né? Às vezes interpretam isso como compra de voto. Eu acredito que se você realmente quer ser um bom político, primeiramente você tem que ter boas ideias. O que é? Como assim, Denilson? Eu vou voltar lá atrás, né? Antes mesmo de eu começar a fazer faculdade, eu não gostava de política. Eu achava a política Eu achava aquelas pessoas que brigavam por política, pessoas sem importância mesmo, sabe? Ficar brigando por candidato. Eu ficava assim, ficar brigando por candidato. E aí, pessoal, infelizmente, é aquilo que eu penso, cara, que as pessoas têm uma visão péssima da política. Chega a política, ela simplesmente fala assim, você candidato, o que você candidato vai me dar? Né? Ela não está pensando em longo prazo, ela está pensando no curto prazo, né? Porque eu não critico essa pessoa, porque elas veem na política isso. Elas enxergam na política algo assim, não, eu vou votar em você mesmo e você vai sumir, eu preciso de algo hoje. Né? Ou simplesmente se eu der uma crítica a respeito do seu trabalho, você não vai gostar, então eu quero algo hoje. É lamentável isso, pessoal, eu acho triste isso com a sociedade. Sinceramente, honestamente, eu acho chato isso com a sociedade. Rio Brilhante tem muitas necessidades. Muitas necessidades. Todos os candidatos concordam com isso. Todos. Seja aqueles que são apoiados pela situação, seja aquele que já foi situação e hoje é oposição, seja outro lado da oposição, que é a terceira via. Então, sim, todos eles veem que Rio Brilhante precisa de mudança. Mudança de rumo, mudança de pensamento. Isso não é o Denilson. Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas o Denilson ele fala coisas que vou lá ver o que o Denilson tem a dizer a respeito dessa situação. São coisas simples. São coisas simples, pessoal. Sabe? As pessoas pensam assim, não, Denilson, a política é o ó mesmo, a política não presta. Cara, antes de eu fazer a faculdade, né, eu sou formado em administração de empresas, né, tenho alguns cursos na área, eu não sou expert, né, eu
Eu simplesmente comecei a fazer a faculdade e me apaixonei pela área. Me apaixono todos os dias pela área de administração. Ano que vem tenho planos de começar uma faculdade de economia, ciências econômicas. Então, assim, eu estou adquirindo, tentando adquirir mais conhecimento, porque isso é algo que ninguém tira. Ninguém tira. Conhecimento é uma coisa que você jamais, ninguém vai tirar de você. E eu gosto da área, eu acho, no início eu não queria fazer, e quando comecei a fazer, nossa, cara, que legal, que bacana, né? Graças a Deus, hoje a gente tem adquirido muitos frutos a respeito da faculdade. Vale a pena, pessoal, você fazer sua faculdade, fazer. Nós temos aqui na nossa cidade, infelizmente, algo que eu acho lamentável, Rio Brilhante, não ter um polo mesmo, assim, uma faculdade aqui. Nós temos faculdades à distância, aí nós temos cursos, né, profissionalizante, às vezes com um valor até muito acima, mas se você tem condições, se você quer mesmo fazer faculdade, faça faculdade, adquira conhecimento, isso vai dar frutos lá no futuro, né? Mas a respeito da política, aí eu comecei a observar que a política faz parte. O administrador, eu fico observando que muitos interpretam qualquer pessoa como administrador. Qualquer um. O cara chegou lá, fez uma boa ação lá do seu mandato, né? Já é um administrador exemplar. Essa pessoa é exemplo de administração, fez um governo, né? Uma administração muito boa no governo. Mas algo que a gente tem que entender é que nem todo administrador é um empreendedor, né? Isso todo mundo sabe. Tem que entender se existe, por exemplo, o que eu mais vejo é as pessoas criticando compra de voto, né? É errado, Nilson? É errado, completamente errado. Praticamente você está trocando 4 anos por um prato de lentilha. Essa é a realidade. Quem conhece a palavra de Deus, quem conhece a Bíblia, vai saber o que eu estou dizendo. Você tá perdendo, você está trocando seu futuro por um prato de lentilha. Você está trocando seu futuro por valor presente, sabe? Aí você vai no posto de saúde, você não tem remédio, você precisa de um auxílio na segurança, você não encontra. Você precisa de uma boa educação para o seu filho, para os seus netos lá no futuro. Não tem, né? Embora muitos falam que a educação de Rio Brilhante é uma maravilha, né? Mas eu tenho minha visão a respeito. Minha visão a respeito. Eu acredito que o ensino infantil, né? Tanto o ensino infantil quanto o ensino médio, né? Tem uma expansão bem grande, né? Por exemplo, uma estrutura muito boa, né? Mas a partir do momento que você se forma nessas áreas, você não encontra mais o que crescer. Primeiramente, se você quer fazer uma faculdade, você tem que enfrentar o ônibus para te levar até Dourados, né? É impressionante a dependência que o Rio Brilhante, 91 anos, ainda tem de Dourados. É impressionante. Ah, Deus, mas é errado? Não, não é errado, cara. Eu acho que Dourados é uma cidade maravilhosa. Tem seus problemas também, mas é uma cidade maravilhosa. Mas eu acho assim que Rio Brilhante tem que começar também a pensar como Rio Brilhante, como uma cidade. Se vai ter pessoas que vão pra lá, porque, enfim, bacana, cara, mas a gente tem que entender também que precisamos sim de uma faculdade aqui na nossa cidade. Cadê os projetos de faculdade dos candidatos? Né? Eu fico procurando às vezes, né? Parece que nada mudou ainda. Parece que é tudo hoje. Parece que é algo assim, tipo assim, não, Deus, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo. Cara, e no futuro? O que nós vamos pensar no futuro? Né? Eu sempre falo, pessoal, que poxa, a gente tem uma cidade tão maravilhosa, um povo tão batalhador, tão trabalhador.
uma estrutura. Eu sempre falo da estrutura que o Rio Brilhante possui. Sempre falo. Nós temos jovens que têm vontade de crescer, mas às vezes eles se cansam porque não tem. Não tem. Não só falo só sobre faculdade, eu falo também sobre lazer, né? Sobre cursos profissionalizantes. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar, para adquirir um pacote de cursos, né? Nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma faculdade privada. Cadê o município para estar auxiliando essas pessoas, né? Cadê o município para estar auxiliando? Porque se existem problemas dos jovens, tem jovens nas drogas, tem jovens na criminalidade, tem jovens escolhendo indo para o mau caminho, porque simplesmente o município tá nem aí. Tá nem aí. E realmente, às vezes as pessoas veem nessas áreas, infelizmente, péssimas para a sociedade, algo assim, não é oportunidade, infelizmente. Por isso que eu falo que os nossos jovens são, sim, responsabilidade dessa administração e da administração anterior. São responsabilidade, sim, senhor. Porque eu fiz até uma pergunta que muitos até falam assim, não, Deus, você está certo. Você está certo. Porque há 10 anos atrás nós simplesmente era do mesmo jeito que o Brasil está hoje. E eu sinceramente, eu olho para o futuro, eu fico observando assim, eu não vejo Rio Brilhante diferente. E nós continuamos estagnado, nós continuamos parados, estacionados no tempo, completamente parado. E ainda mais com pessoas ainda que não aceitam oposição, não aceitam que você critica, não aceitam que você grite, né? Que você simplesmente fala assim, chega. Eu quero Rio Brilhante maior, eu quero que os meus filhos cresçam numa cidade com mais educação, com mais saúde, com mais segurança. Que quando ele terminar seu ensino médio, ele possa ter a oportunidade de fazer uma faculdade. O município não pode simplesmente barrar isso, entendeu? Ele não pode, se eles não têm condições de oferecer aos jovens uma faculdade, pagar uma faculdade para os jovens, que ele simplesmente auxilie os jovens nisso. Mas nós vemos aí a sociedade praticamente fazendo política em tudo, até sobre a pandemia, teve quantos e quantos que aplaudiram as ações que foram feitas, os decretos feitos. Quantos que parabenizaram, gente, pelo amor de Deus. Então assim, a gente fica observando, eles não têm que, nós não temos que ir lá lamber as botas desses administradores que estão administrando, que eles estão administrando, eles não são administradores, eles estão administrando, é diferente. Eles estão administrando porque houve pessoas que votaram neles e colocaram eles lá para fazer. Eles não são prefeito, eles estão prefeito. Ou eles não são vereadores, eles estão vereadores. Porque enquanto nós não mudarmos essa maneira de pensar, nós estaremos de qualquer jeito. Estaremos de qualquer jeito. Fico observando alguns vereadores criticando, né? Com toda razão, os decretos feitos. Poxa, fecha o comércio aí, né? Vai ter que fechar o comércio. Aí as outras áreas tudo aberto. As áreas de lazer, as casas de piscinas, né? As praças, as bebedeiras, né? Os políticos fazendo campanha, né? E aí você tira do empresário a oportunidade dele continuar produzindo, né? Você tesoura. Agora que está voltando ao normal, que parece que a política, ano eleitoral, parece que tem esse remédio, né? Do nada, né? É ano eleitoral e carnaval, é as duas coisas. Então é isso, pessoal, né? O vídeo já está ficando um pouco longo, mas é um pouco mais da visão. Pessoal, estarei preparando um vídeo a respeito sobre fanatismo político, né? Daqui a um tempo vai aparecer, eu vou estar comunicando quando eu vou estar
lançando esse vídeo no canal do YouTube. E aí, esse vídeo ele é um pouco polêmico, né? Esse vídeo é um pouco polêmico porque muitas pessoas vão achar que a gente está falando do candidato delas, né? Ou os candidatos deles, né? Mas não, é uma visão política no nosso país, né? Então, assim, a partir de hoje já estou preparando esse vídeo, né, a respeito do fanatismo político, né? A gente vamos abordar temas bem legais, né, a respeito. Vou falar sobre um pouquinho sobre o meu entendimento. É meu entendimento, não estou dizendo que é a verdade aqui lá. Meu entendimento, o que eu entendo disso é isso, né? Eu vou passar isso aqui. Mas continua assim, pessoal. Eu mesmo assim, o espaço sempre está aberto. O espaço para as pessoas estar comunicando, perguntando, respondendo, argumentando, criticando também. Não tem problema, você critica, você fala o que você quiser, né? Estamos aí para um interagir com o outro, né? Então fica assim, pessoal. Eu agradeço mais uma vez você ter assistido o vídeo até o final, né? Que tenhamos aí um excelente fim de semana, né? E que Rio Brilhante realmente possa analisar propostas. O que nós precisamos é de propostas. E não só de palavras que enchem os nossos ouvidos e que façam cócegas nos nossos ouvidos. Isso eu acho que a sociedade mudou, né? A sociedade tem mudado a respeito disso. O pensamento precisa mudar, na verdade, né? Nós precisamos realmente de um Brilhante mais desenvolvido, né? Que cresça, né? Precisamos crescer e não estacionar. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.